Só que o cálcio faz bem para os ossos. Eu lembro que às vezes fica mais agoniado que eu, né? Eu encosto às vezes no camisa branca do quadro, fica escrito nas costas, né? E eu dizendo, professor, fica apavorado que o quadro está tudo sujo, mas eu não me importo, fiquem tranquilos. Mas sempre que tiver um tatu, uma remela, que me avisa que eu legal. Sexta-feira, última aula. Obrigado pela paciência, meus queridos. Eu sei que não é fácil aguentar o chato aqui. A figura abaixo representa as forças que atuam sobre uma barra em equilíbrio estático. Como assim equilíbrio estático? Tá parado? Parabéns, cara. Fico muito orgulhoso. Força resultante zero antes era o suficiente, né? Mas agora que é equilíbrio de corpo extenso, além da força resultante zero, momento resultante zero. Show. Agora olha só. Considere o eixo de rotação em C. E é um eixo de rotação verdadeiro, porque tem uma corda pendurada à barra ali com corda. Se tu pendura uma barra por uma corda no teto, a barra só vai poder girar bem no nó onde tu amarrou. Concorda comigo? Se ela começar a girar com a parte assim, a parte não está amarrada e aí começa a girar a partir dali, chama um padre. Né? Eu te digo isso porque às vezes não tem ponto de giro. O prédio, por exemplo, o prédio não tem ponto de giro, não foi feito para girar, não tem uma dobradiça do prédio no chão, se der vento ele cai para cá e fica levando. Não tem isso. Mas o engenheiro, quando foi fazer o diagrama de corpo livre e foi calcular as forças atuando na fundação do prédio, ele fingiu, vamos supor que o prédio rotacionasse para cá. Então ele escolhe um ponto de giro. Tu vê, tem sistemas que já tem um ponto de giro natural, como esse. Tem sistemas que não tem ponto de giro, aí tu escolhe. Eu me magoava porque eu pensava assim, mas se o cara escolher um ponto de giro e eu escolher outro, nós vamos resolver, vai dar diferente. Não vai. Quando a coisa não tem ponto de giro, tu pode falar, minha mãe mandou, vou dizer que aquilo aí que é o ponto de giro. Tu faz o cálculo, o outro faz no outro lugar. E ambos os engenheiros chegam às mesmas forças que a estrutura vai resistir. Certo? Aquele ali é o ponto de giro que eu diria honesto, né? Pode girar mesmo ali, em torno do ponto C que ele chamou. Considere o ponto de rotação em C. O comprimento da barra é 10 metros. Se ele diz que os módulos das forças sejam F1 igual a 10, F2 igual a 2. Que absurdo. P igual a 5, que desonestidade, e T igual a 17. Avacalhou com tudo de vez. O que nós poderíamos reclamar? Te ensinei no passado uma coisa sobre vetores que foi altamente desrespeitada agora, o quê? Pois é, o vetor de 10 newtons está do mesmo tamanho do de 2 newtons. O vetor de 5 newtons é o maior de todos. E o de 17 é o menor, é o assassinato dos vetores. Beleza? Mas vamos perdoar um amigo, né? Ele usou o programinha errado lá, não é nada. Escolha um sentido positivo para rotações horário ou anti-horário. E com base nos dados acima, atenda às solicitações a seguir. Eu sempre decidi que para lá é mais, ó. Para não ficar pensando, e agora, e agora. Eu sempre giro para lá é mais. Pronto. Professor, eu fiz o contrário. Não apaga, deixa assim que vai estar certo também. Calcule o momento da força, entre parênteses, torque. Torque também é momento, é capacidade de girar algo, né? Para cada uma das forças que atuam na barra. Indicando pelo sinal qual o sentido de rotação que a respectiva força tenta provocar. Então tá, eu vou primeiro calcular o momento da força 1, que é a força 1 vezes o braço de alavanca dela. E ela vai girar para onde? Tu pode pegar o teu lápis, fingir que é a barra, segurar pelo ponto de giro, tá vendo? E aí tu pega com o dedinho e faz a força 1, ó. Positivo ou negativo? Positivo, tá vendo? Girou exatamente no sentido da seta. Então eu já sei que é mais. Quanto vale a força 1? Qual é o braço de alavanca dela? O ponto de giro está aqui, né? E a força está aqui, ó. Tem que ser a distância da força até o ponto de giro. É 1, porque isso aqui tudo é 3, né? E isso aqui é 2, né? Então é aquilo ali o braço de alavanca para ela, ó. 1. Cara, não foi tão óbvio achar o braço de alavanca dessa vez. 10 vezes 1 na matemática profunda, 10 Nm. E já que ele pediu para o sinal indicar, o sinal está indicando que essa
força 1 aplica um momento no sentido anti-horário. Agora é contigo. M2, obrigado. Pois não. Então, se eu fizer força para baixo, digamos assim, a tendência é que o giro seja positivo? Não, a força 2 está para baixo e vai girar no sentido oposto. Por isso que eu não coloquei uma coisa para cima dizendo mais ou para baixo dizendo menos. Eu coloquei uma coisa curva. O que importa, cara, o que tu falou é o que dá dor de cabeça na galera. A galera fala, para baixo gira assim, aí vem uma para baixo aqui e a galera bota o mesmo sinal. Ou, se aqui é o ponto de giro, se tu faz força aqui, o giro é assim. Se tu faz força aqui, o giro é assado. Então tem que estar ligado é no giro mesmo. Tá? Ótima colocação. Manda. Menos, deixa eu ver se é menos mesmo. Ou é verdade, se eu tenho dúvida, eu pego a coisa de escrever. Ó, tava quebrado já. É importante ficar claro. Entendeu? Tava quebrado. Porque quem foi? Ah, foi o Otávio, porque o nariz é grande e quebra as coisas. Pelo amor de Deus. Não fui eu. Então, ó, ali, ali, aí tu vai lá e... Tu viu? Olha aqui. Foi ou não foi no sentido negativo? Foi, então a amiga está correta. O que mais? Força 2. Distância 2. Como é o nome técnico dessa distância 2? Braço de alavanca. É a distância medida perpendicularmente. Do ponto de aplicação da força até o ponto de giro. Quanto vale a força 2? 2 newtons. Qual é a distância dela até o ponto de giro? Parabéns. Se daqui até aqui é 7 e daqui até aqui é 3, a única explicação possível é que daqui até aqui tem 4 metros. 2 newtons vezes 4 metros, 8 newton metro. Negativo, mostrando que vai girar no sentido oposto do momento 1. Momento do peso, pode ser. P, muito bem. Braço de alavanca do peso. Momento do peso é igual, mais ou menos. Deixa eu ver. Ali, é verdade. Menos. E é sempre duvidando, sabe que eu erro mesmo. Erro mesmo. 5, obrigado. 2, como é que tu concluiu que é 2? Mas o 7 e o 3 vai dar 4. O 7 e o 3 foi para o anterior. Mas tu tá certo, tá? O que tu falou tá correto. Eu só queria que tu me confirmasse como é que a gente descobre que a distância daqui até aqui é 2. A barra tem 10. A barra tem 10. E o peso de uma coisa homogênea é bem no meio. Ó, se eu não boto no meio, cai. Ó. Beleza? Logo, já que a barra tem 10, daqui até aqui é 5. E como daqui até aqui é? Sobrou? Momento do peso igual menos 10 newton metro. Falta só uma. Momento da tração. Muito obrigado. Tração. Braço de alavanca da tração. A tração faz girar no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Não é possível. Deixa eu ver. Honesto, né? Peguei ali, né? Deixa eu ver. Tá girando. Agora eu vou pegar ali também, né? E vou puxar pra cima. Porra, não é que não tá girando mesmo? Incrível, hein? Pô, mas que estranho. Se eu puxo aqui, gira. Se eu puxo aqui, gira. Empurra, gira, empurra, gira, gira, gira. Que engraçado. Quando eu faço ali, cara, ó, não gira, meu. Incrível. Qual é a tração? 17. E qual é o braço de alavanca? Ah, tá certo. Então realmente não gira, cara. A experiência física confirmou o que a matemática me garantiu. Não gira. Bonita questãozinha. Pois é. Que bom, né? A força que está aplicada no ponto de giro desaparece das nossas vidas, né? Uma encrenca a menos para resolver.
Se tu perceber isso, cara, vai te ajudar bastante no futuro ter percebido isso. Muito bom. Deixa eu ver se eu acertei. Mais 10 para F1. Depois, menos 8. Aliás, é só porque ele escolheu o mesmo sentido que eu, tá? Se tu botou a tua seta positiva no sentido oposto, trocou o sinal de todo mundo, tá? E tu continua certo. Menos 10. Sim. E 0. Oh, yeah. Calcule a soma dos momentos de todas as forças, também chamado de momento resultante. Não esqueça do sinal. Letra B. Momento resultante é M1 mais M2 mais MP mais MT. Momento resultante M1, 10 M2, menos 8 MP, menos 10, ali era para ser mais menos, né? Mais 0. Menos 10 com mais 10 dá 0, menos 8 Nm é o momento resultante. Pois não. Na verdade é aquela história de tentar abrir a porta fazendo força dobradiça. Como não existe braço de alavanca, certo? Eu podia fazer a força do mundo todo, certo? Ia cair o prédio se bobear, mas a porta não ia fazer assim ou assim. A pessoa está fazendo, não sou eu que estou fazendo. Eu posso parar e ela continua fazendo, tá vendo? Certo? Então não sou eu que estava fazendo isso. Eu aqui na dobradiça eu não consigo fazer nada, porque não tem braço de alavanca. Um pouquinho mais para cá eu consigo, mas na dobradiça não tem jeito. Beleza? É por isso então, se eu quero rotacionar algo e essa coisa tem um eixo de rotação, não adianta eu empurrar no eixo de rotação. Eu tenho que empurrar ali ou ali para poder girar. Certo? É por isso que deu 0, porque sempre que tentamos fazer algo rotacionar a partir do seu ponto de rotação, essa coisa não gira. Certo? Então tu vê, foi esse fenômeno que fez os físicos perceberem que o que importava era a distância entre a força e o ponto de giro. Foi por isso que eles decidiram o que era braço de alavanca. Show de bola. Letra C. Pelo resultado do item anterior, conclui-se que a barra gira ou não gira? Gira. Se ela girar, qual é o sentido de rotação? Horário. 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 Letra D. Para a barra não girar, quanto deve valer o torque resultante? 0. Foi horário? Foi o que foi no sentido negativo, né? É como o ponteiro dos relógios. Muito bem. Teria que o torque ser 0, também resultante 0, e a força resultante não ser 0. Sim. A coisa não está girando, mas está acelerando. Poderia ser resultante 0 e momento resultante não 0. Ela não está acelerando nem para cima nem para baixo, mas está girando. Certo? Então pode acontecer todas as possibilidades. Sim. Parabéns, a barra não está em equilíbrio estático. Um erro. O colega percebeu um erro. Ele fala no enunciado que a barra está em equilíbrio estático. Né? E eu acabei de falar, o que é estar em equilíbrio estático? Momento resultante 0, força resultante 0. Sublinha ali, equilíbrio estático, e comentem, esta barra não está em equilíbrio estático, pois o momento resultante não é 0. Parabéns, garota, descobri esse errinho na apostila que me passou batido. Ninja. Então tá, o torque resultante deve ser nulo. De repente, será que a última pergunta eu não respondi isso? Considerando as forças que atuam para cima e para baixo no instante representado pela figura, calcule o valor das resultantes das forças vertical. Não, continua errado mesmo o item que ele colocou. Cara, tu vê, quando eu vou somar forças, pessoal, eu não uso isso aqui como referência, ó. Eu uso isso aqui, dá uma olhada, ó. Qual é a diferença disso e disso? É que a F1 também vai estar negativa. Isso aqui é um referencial para coisas que giram. Isso aqui é um referencial para coisas que apontam para cima ou para baixo. Para cima? Para baixo? E mesmo que tu invertesse esse referencial, também continuaria dando as respostas corretas, tá? Certo? Beleza? Então vamos lá. Já que eu estou usando aqui para cima é positivo, qual força é positiva? Tração. E as outras? F1 é negativo porque está para baixo, F2 é negativo porque está para baixo, o peso é negativo porque está para baixo. Tração. 17, F1. 10, F2. 2, P.
seja esse o motivo da confusão dele, né? A resultante é zero, mas o momento resultante não é zero. E se o momento resultante não for zero, não podemos dizer que equilíbrio estático, já que é um corpo extenso. Perfeito para colocação. Questão 2. Pô, começou tranquilinho, né? Tem nada de absurdo. Tu podia ter errado uma coisa ou outra sem estresse nenhum, mas não é uma matéria assim de arrancar os cabelos, tá? Like. Questão 2. A figura abaixo representa diversas forças que atuam sobre uma barra em equilíbrio estático. Considere eixo de rotação ponto A. Então tu vê, ele pegou e disse que o ponto A é o ponto de giro. E colocou várias forças. F1, F2, F3, F4, chega aqui, Lino. Não, ele não está satisfeito. F5 e Jezebel F6. Ele disse todas essas distâncias aqui, ó. Daqui até aqui tem 0,5, daqui até ali tem 0,8, daqui até a pontinha tem 1 metro. O cara ainda me disse que aqui entre a horizontal e a força F6 é 30 graus. Eixo de rotação no ponto A. Pois não. O F6 aqui poderia ser o quê? Tipo, se fosse na vida real. Pois é, o engenheiro pode ter colocado uma pilastra de sustentação aqui, uma pilastra de sustentação aqui, certo? Ter colocado um peso pendurado na barra aqui e um peso pendurado na barra aqui, e como aqui ele colocou um cabo de aço, por exemplo, amarrado numa árvore, numa parede, e ele ficou cabreiro, achou que essa parte ainda estava com pouca sustentação. Ele pegou um segundo cabo de aço e amarrou num poste ou num prédio lateral, formando um ângulo de 30 graus. Então não teria problema nenhum colocar uma força meio para o lado ali, pode acontecer, certo? Em geral, 6, F3, F4, F5, pelo menos dessa vez ele respeitou o tamanho dos vetores, né? Todas as forças são iguais, então os vetores têm o mesmo tamanho. Escolha o sentido de rotação. Tu sabe, eu não gosto de ficar pensando, mais, pronto, assim. Se eu estou usando o contrário, relaxa, está tudo certo. Em relação aos dados apresentados, calcule o momento de cada força, para cada força, que atua na barra, indicando pelo sinal qual o sentido de rotação que a respectiva força tenta provocar. A mesma coisa de antes. Então vamos fazer um processo industrial aqui de uma vez. Vamos fazer um processo industrial que é muita força, meu querido. M1 é igual a F1D1, M2 é igual a F2D2, M3 é igual a F3D3, M4 é igual a F4D4, M5 igual a F5D5, M6 igual a F6D6. Já vou decidir os sentidos de giro. Ah, não gira essa porcaria, então eu não sei. Eu não sei para onde é que gira, não sei o que está acontecendo. F2, deixa eu ver. F2, ruim. Menos. F3, ruim. Menos. F4, mais. F5. Ah, não gira a porcaria, não sei o que está acontecendo, não faço a menor ideia do que está acontecendo. M6 é igual, né? Se puxar assim ela gira, mesmo eu puxando para lá, ela acaba querendo vir para cima, você fala, mais, para cima não, né? No sentido anti-horário, mais. Qual é o valor de F1? 10, menos 10, menos 10, 10, 10, 10. Distância 1. 0, era por isso que eu não... safadinha. Depois, distância da força 2 até o ponto de giro. 0,5, o que dá menos 5 Nm. Distância 3. 0,8, o que dá um momento 3 de menos 8 Nm. Momento 4. 10 vezes 1 dá um momento 4 de 10 Nm positivo. Não é obrigatório colocar o mais. Tendo uma alucinação, não é possível. Pois é, a sensação
informação que dá é que a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de giro é 1 metro. Mas eu sei que não faz sentido eu dizer que é 10 vezes 1, que não vai dar 10. Porque isso aqui não gira, isso aqui gira. Concorda comigo? Então eu vou ter que aprimorar a minha fala. O braço de alavanca é a distância medida perpendicularmente do ponto de giro até a direção de aplicação da força. O que é a direção de uma força? É a cabecinha ou é essa linhazinha? A cabecinha chama-se 100. A direção é essa linha imaginária, ó. Por onde é que está passando a linha imaginária de aplicação? Bem pelo ponto de giro, não é? Qual é a distância dessa linha imaginária até aquele ponto? 0. Então tu vê o braço de alavanca, até agora estava satisfatório dizer que era a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de giro. Mas essa última situação me mostrou que aquela definição ainda estava fraca. Uma definição definitiva para braço de alavanca. Braço de alavanca é a distância medida perpendicularmente ao ponto de giro, isso não mudou nada. Mas não é o ponto de aplicação da força, é até a direção de aplicação da força, até a reta suporte da força, se preferir. Então tu tem que pegar a força desenhada, desenhar a reta de aplicação dela, e aí sim medir a distância perpendicularmente do ponto até a reta. Agora justificou porque que deu 0 ali, justificou porque que não estava girando. Momento 5 igual a 0. Lembra que eu te falei tentar abrir ou fechar a porta puxando ou empurrando? A distância de onde eu estou fazendo a força até a dobradiça é 1 metro. 1 metro não, 80 centímetros, que é o padrão clássico. Né? Por quê? Deixa eu ver. É 80. Então olha só, a distância entre a força e a dobradiça é 80, mas o braço de alavanca é 0, porque não está girando. Porque a minha força está numa direção que passa pelo eixo de rotação. Show de bola, pedir esse item foi importante. Seria como no F1 que dá na alavanca em si? Daria o mesmo efeito que o F1 acaba tendo o mesmo efeito. Ou seja, fazer força no ponto de giro ou na direção que passa pelo ponto de giro não gera braço de alavanca, a coisa não gira. É isso mesmo. Qual era a outra colocação do cara, depois dessa trabalheira toda? Deixa eu ver se eu acertei. 0, menos 5, menos 8, 10, 0. Faltou a 6. Qual é a distância? Tu vê, cara, ó. O F6, eu só vou usar o F6Y. Então, peraí. Momento da força 6 vai ser o F6Y vezes o braço de alavanca. Quem é o F6Y? É a mamãe. Obrigado. Seno de 30 graus. F6Y fica 10 vezes 0,5, que é 5 newtons. Vezes que distância? 1 metro. Aqui na matemática profunda, 5 newton metro deu positivo, mostrando que gira no sentido anti-horário. Agora vai. Complete a frase com uma das palavras que se encontra entre parênteses. Como todas as forças possuem o mesmo módulo, observa-se que quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, errada a frase do cara. O módulo do torque é... Dá para completar, exatamente, dá pra brincar, né, na questãozinha, mas está errado. Está errado, eu posso te provar. Qual é a distância do ponto de aplicação de F5 e do ponto de giro? 1 metro, que era a maior distância. Quanto é que foi o momento? 0. Está errada a fala do cara. Como é que a gente corrigiria? Observa-se que quanto maior a distância entre... Não é ponto de aplicação da força. A direção de aplicação da força. É a direção. Então não é o ponto de aplicação da força. É a distância entre a direção de aplicação da força e o eixo de rotação. Então tu vê, não foi só eu que comecei falando uma frase que era simples demais e se mostrou incompleta depois. O próprio doutor, escritor da apostila, se confundiu. E coitado, ele não tem a chance de se corrigir na frente de vocês, né?
Mas pode ter certeza que ele é muito mais competente que eu. O que aconteceu ali foi um leve deslize. Letra C. Calcule a soma dos momentos de todas as forças que atuam na barra, também chamado de momento resultante. Não esqueça do sinal. Momento resultante é a soma dos momentos. Momento resultante é M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5 mais M6. Momento resultante é 0, menos 5, menos 8, mais 10, mais 0, mais 5. Era mais, né? Mais 5. O menos 5 mais 5, 0. 2. Momento resultante, 2 Nm. O fato de ter dado positivo mostra que a barra gira no sentido anti-horário. Pelo resultado acima, conclui-se que a barra gira ou não gira? Gira. Se ela girar, qual é o sentido de rotação? Isso. Opa! Gira no sentido anti-horário. Os ponteirinhos do relógio vão para cá. Gira no sentido anti-horário. Para a barra não girar, qual deve ser o módulo do torque resultante? Letra E, 0. Show de bola. Considerando as forças que atuam para cima e para baixo, no instante representado pela figura, calcule o valor da resultante das forças na vertical. Qual era o cuidado que eu tinha para calcular a resultante das forças na vertical? Isso. Não é o sinal da rotação. Tanto faz para onde é mais, para onde é menos, né? Quais forças atuavam para cima? F1, F4 e F6. Quais que atuavam para baixo? F2 e F3. Quanto valia F1? 10. F4, 10. F6Y, 5 porque era uma componente. F2, 10. F3, 10. 20 anula menos 20. A força resultante é mais 5 newtons. Esse mais indica que ela é para cima. Fechou. Falta só a questão 3. A fome é negra. Meu Deus! Eu não sei, estou morto de fome. Qual o problema? Que sacanagem comigo. Vocês me quebram as duas pernas. Força é colorida. Se eu falar que a força é colorida, vocês vão falar que eu sou preconceituoso. Porque, não, professor, mas os gays eles usam colorido. Que bom, porque tu não tem preconceito nenhum. Só os teus amigos, essas cabeças de pau. Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas vocês concordam? Eu concordo com vocês. Quando o cara fala, porra, que fome negra, pode dar a sensação de que o negro é uma coisa ruim, né? Pelo amor de Deus, tu que me conhece, eu cansei de namorar meninas negras maravilhosas, só não me ajeitei porque não houve alinhamento astrológico. Mas quem me conhece sabe que eu não tenho preconceito nenhum, nem de raça, nem de cor, nem de opção sexual ou religiosa. Às vezes eu sou meio preconceituoso, né, com a história da religião, tenho que melhorar isso. Ou com a história da não ciência, né? Mas por favor, não brinquem mais com isso, porque eu não sou, em hipótese nenhuma, preconceituoso. Se o Caio, meu filho, for namorar uma menina negra, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou amar a esposa dele, assim como eu amaria uma japonesinha, uma branquela, uma albina. Os albinos são diferentes, né? Mas dá pra gostar do mesmo jeito. A gente não escolhe quem a gente vai gostar, se quer saber, meu querido. Sabia que eu... Fala. Se seu filho fosse gay, tu ia... Cara, não dá porra nenhuma. Isso eu já resolvi na minha vida aos 12 anos de idade. Aos 12 anos eu pensava nisso, acredita? Porra, e se meu filho for gay, cara? Eu percebia que os meus pais falavam nisso e ficavam preocupados. Ah, filho de fulano é gay, cara. Pô, que foda. Então eu percebia, caralho, então quer dizer que se eu tiver um filho gay eu vou ser infeliz. Vou ficar preocupado com isso. E isso me marcou. Porque eu queria ser feliz a qualquer custo, não a jogo de dado. Ah, talvez eu seja feliz. Não, eu queria ter certeza, eu quero ter uma vida feliz. E eu percebi que a opção sexual do meu filho poderia tirar a minha felicidade. Peraí, eu tenho que resolver isso na minha mente. Então, desde os 12, 13 anos, eu filosofo sobre isso. Com os 17, 18, eu tirei isso da minha mente. Pode vir um filho gay, não vai mais me afetar.
Então tu vê, cara, muitas décadas atrás eu já resolvi isso na minha mente. O que me impressiona é que apesar de hoje essa discussão da opção sexual estar sempre em voga, já que a gente vai na rua e vê homens, né, de mão dada, e vê casais de mulheres de mão dada, às vezes com uma criança que foi adotada, etc e tal. Então isso está muito mais em voga, o que não acontecia antes. Aí eu pensava comigo, pô, quando eu estiver dando aula, né, daqui a 30 anos, que bom, não vou precisar discutir a opção sexual. E para meu espanto, existem pessoas hoje tão preconceituosas quanto há 20, 30 anos atrás, né? Certo? Por isso a importância, e coitados dos preconceituosos, né? Porque se tiver um filho homossexual, vai dar merda, certo? Agora, se o Caio decidir, eu recomendo os dois, eu sempre recomendo os dois, né? Porque como eu sou matemático, eu vou te ensinar a probabilidade. Sabe o que é a probabilidade de um evento? Probabilidade de um evento é o número de possibilidades de interesse, é aquilo que te interessa, interesse dividido pelo total, certo? Aí tu vai pra balada. Aí lá na balada tem 100 pessoas. 50 homens e 50 mulheres. Se tu joga só de um lado, tu tem uma probabilidade de apenas 50% de curtir a balada. Se tu joga dos dois lados, tu tem uma probabilidade de 100%. Meu querido, matematicamente, há muito tempo atrás eu sou bissexual, só que infelizmente eu sou viado para ser viado. Então eu nunca consegui curtir um homem barbado me abraçando. Mas isso é porque a sociedade me fez. Porque filosoficamente há tempo eu já resolvi, pô, se eu fosse bissexual ia ser melhor. Tu vê, né, cara, que viagem isso, né, cara? Certo? Escuta, mostra pro teu pai o vídeo. Se ele ficar ofendido, manda pra conversar que a gente conversa. E aí, se ele não quiser mais que eu prove matematicamente a vantagem da bissexualidade, eu paro de falar isso. Show, né, cara? É muito bom não precisar se preocupar com isso. Muito bom. Show. Foi. 3. Estamos na questão 3. É isso? Que diz assim: a figura abaixo apresenta uma barra em equilíbrio estático, cuja distribuição de massa é homogênea, articulada no ponto P. Seu comprimento total é de 2 metros, seu peso é de 5 newtons. E as 3 forças apresentadas possuem módulos iguais a 10. Quanto tempo eu tenho? Beleza. 3 forcinhas ali, ó. Todas com módulo igual a 10. Show de bola. Ele até deu um nome para essas forcinhas. F1, F2 e F3. Já que o cara não estava se importando com o tamanho dos vetores, eu também já avacalhei. Em relação aos dados acima, indique na barra o peso, na figura, o peso da barra. Então, na verdade, o que tu deverias fazer bem no meio, né? Colocar a seta do peso, enquanto as outras já estavam desenhadas. Certo? Letra B. Em cima do F1. Ah, é porque aquilo que eu te falei, ó, uma coisa que é homogênea, o peso dela, a prova de que ele passa pelo centro dela é isso, ó. Se eu tentasse apoiar o peso de uma barra homogênea aqui na lateral, né? Não equilibra, certo? Show de bola. Depois, letra B. Calcule o momento da força-peso, indicando tanto na figura quanto pelo sinal, o sentido de rotação da barra. Então tu sabe, tu vai lá e tu define, né? Eu digo que se girar para lá é mais. Só que quando eu aplico o peso, eu vejo que é menos. O momento do peso vai ser menos o peso vezes o braço de alavanca do peso. Qual é o braço de alavanca do peso? É a metade do tamanho da barra. A barra tinha 2 metros, então é 1 metro. E quanto vale o peso? 5 newtons. Momento do peso, menos 5 newton-metro. E ele queria que além do sinal, eu desenhasse para onde é que vai girar. Então, ó, o momento do peso atua nesse sentido. O sinal já representaria bem, ele pediu para desenhar. Eu desenhei também. Letra C. Calcule o momento de F1, indicando tanto na figura quanto pelo sinal o sentido de rotação que esta força tenta imprimir. Momento de F1 é a F1 vezes o braço da alavanca dela. A F1 gira em que sentido? Negativo, né? Horário. Negativo. Qual é o valor da força? Todas iguais a 10. Qual é o braço de alavanca? 2. Então o momento de
F1 também gira no sentido negativo. Letra D. Calcule o momento de F2 indicando tanto na figura quanto pelo sinal o sentido de rotação que a ação desta força tenta imprimir. Pô, mas a F2, qual é o braço de alavanca dela? 0. Então vai ser 10 vezes 0. A F2 não tenta girar nada. Então não adianta colocar nada ali para ela porque ela não tenta girar. Isso foi a letra D. Letra E. Calcule o momento de F3 indicando, tanto na figura quanto pelo sinal, o sentido de rotação que a ação desta força tenta imprimir. Qual é o perigo da F3? Tem que decompor. Quem é que gira a mesma brincadeira? A F3Y. Como é que se decompõe a F3Y? F3Y é F3 vezes seno de 30, eu fico todo bobo. F3Y fica 10 vezes 0,5. F3Y é igual a 5 newtons. Que beleza! Só que ele não quer só isso, ele quer MF3. Que é F3Y vezes braço de alavanca. Quanto vai ser o braço de alavanca dela? 2 metros, obrigado por quem está atento até essa hora. Menos ou mais? Obrigado. 5 vezes 2. MF3 igual a mais 10 Nm. Ele pediu para no desenho indicar também. Então eu vou lá e indico para onde o momento da força 3 vai girar o cara. Calcule o momento resultante indicando tanto na figura quanto pelo sinal o sentido de rotação da barra. Pô, que bicho chato. Tanto na figura quanto pelo sinal. Tanto na figura quanto pelo sinal. Pelo amor de Deus. F é igual, mas chato que eu, cara. Não, aí também não, né? MF1, MF2, MF3 e MP. Momento resultante, MF1. Menos 20, não é? É, né? MF2. 0. MF3. Mais 10, né? E MP. Menos 5. Momento resultante igual. Menos 15, concordam? Menos 15 Nm. O menos já diz onde é que vai girar. Não satisfeito, o cara quer que eu indique também para onde é que vai girar. Que é o sentido negativo. Momento resultante. Acabou? Tarefa. Pô, eu tô orgulhoso que tem uma galera que já fez a tarefa, não acredito, eu nem passei ainda. Tarefa ler da página 17 a página 21, mas tu só resolve a 19 e a 20. Resolver página 19 e 20. Acabou, galera. No final de semana começa agora. Pra você, né? Porque eu ainda tenho que dar uma trabalhada. Ih!